entrevistar Dom Cláudio Rumes, nós convidamos Padre Cido Pereira, diretor do jornal O São Paulo e âncora do programa Construindo Cidadania na Rádio 9 de Julho. Laura Greenhalgh, editora executiva do jornal O Estado de São Paulo. Ricardo Couto, jornalista. Luiz Felipe Pondé, professor de filosofia da PUC e da FAAP. Cristiane Segato, repórter especial da revista Época. João Batista Natali, repórter especial da Folha de São Paulo. E Vicente Adorno, editor de Internacional da TV Cultura. Temos também a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de televisão para todo o Brasil. Como o programa desta noite é um programa gravado, o telespectador não pode participar enviando perguntas. Boa noite, Dom Cláudio. Boa noite, Paulo. Eu queria começar pela conjuntura, né? Durante muito tempo, a Igreja Católica foi uma referência. Nos momentos difíceis que nós vivemos no Brasil, sempre ela sinalizou a expectativa da defesa dos direitos humanos, a construção da democracia, enfim, na volta da esperança, inclusive. Qual é a posição da Igreja diante da situação que a gente vive hoje, dessa conjuntura de crise em que bandido vira mocinho e alguns mocinhos parece que viraram bandido? Eu creio que a Igreja ela está um pouco perplexa, porque tinha muita esperança nesse governo, claro. Uma parte da Igreja até, como você sabe, apoiou fortemente a ascensão do PT como partido no Brasil, fez crescer esse PT, sobretudo através das comunidades eclesiais de base, outras, digamos assim, as pastorais sociais e as pessoas que foram vendo no PT muitos exatamente daqueles ideais, daquelas causas que a Igreja estava defendendo, sempre, mas de modo muito particular, no tempo da ditadura, quando houve toda aquela repressão, e via no PT, de fato, uma possibilidade, de repente, uma oportunidade de o Brasil ser reformulado e ser mais justo, mais fraterno, como nós dizemos, mais humano, mais respeitador dos direitos de todos, igualmente, não apenas de algumas classes, enfim. E essa esperança ainda existe, mas ela ficou comprometida bastante com os acontecimentos agora mais recentes, todas as denúncias de corrupção que haveria dentro do partido e dentro do governo, enfim. Eu creio que a Igreja está um pouco perplexa. Mas também, não é compromisso da Igreja, de alguma forma, dar um rumo? Mas ela já deu, ela já se pronunciou, em nível de CNBB, a CNBB se pronunciou agora recentemente, quando houve o Conselho Permanente em Brasília, isso foi na semana passada. Ela tomou uma posição muito clara, muito forte, de que tudo deve ser apurado e tudo deve ser punido, enfim. E o mesmo, logo no início, isso foi quando começaram as denúncias, eu fui rapidamente assim entrevistado pela imprensa e eu dizia isso então já, que era necessário de apurar absolutamente e plenamente, e que a impunidade é a pior coisa que pode existir dentro de um momento de crise, sobretudo, porque a impunidade é que dá força à corrupção. Então, de fato, houve já alguns pronunciamentos e algumas tomadas de posição quanto a toda essa crise que está aí. Então, Cláudio, eu queria fazer uma pergunta mais espiritual do que política, embora uma coisa esteja ligada à outra. O que o senhor pode recomendar para as pessoas, especialmente os mais jovens, para que elas não desanimem das nossas instituições e mantenham esperança num país melhor? Porque é um clima generalizado assim de desesperança, desencanto. Como é que o senhor, a Igreja, vê isso? Quer dizer, o que é possível fazer para manter a chama acesa? Sim, eu diria que nós todos, e a Igreja de modo especial também, deve deixar claro que o Brasil é maior do que essa crise. O Brasil é maior do que um partido, do que um governo. Acho que o Brasil hoje em dia tem implantado as instituições democráticas bastante sólidas. O Brasil tem progredido, apesar de tudo, tem progredido.
há um progresso sobre muitos aspectos mesmo. Pode-se começar com o aspecto econômico, claro. Progrediu também no sentido mal de aprofundar a pobreza de uma parcela do povo de fato ficou mais pobre. Há uma faixa do povo, acho que melhorou de vida com esse governo, melhorou de vida. Há muitas iniciativas sociais, programas sociais, eu acho que vêm ao encontro das necessidades da população. E, sobretudo, eu acho que nós devemos acreditar no Brasil e acreditar em nós mesmos, no povo brasileiro, que nós somos capazes de criar o Brasil que nós queremos. E isso são momentos, claro, da história que, de repente, aparecem os podres da história, aparecem. Como nós sabemos, a corrupção existe por todo lado, existe em todo o mundo, em todos os governos, existe. Só que há momentos em que ela cresce e há momentos em que ela se revela, então todos nós ficamos muito magoados, em primeiro lugar, porque nós não esperávamos isso diante de tudo aquilo que foram as promessas de um governo. E também, por outro lado, gostaríamos também de digamos assim, de separar um pouco o joio do trigo, quer dizer, existe muita gente boa no governo também, no partido que está no governo. O próprio Lula, eu acho que é uma pessoa que nós devemos realmente manter fora dessa... O que você gostaria de dizer para ele? Se você encontrasse amanhã o presidente Lula, eu queria completar... O que você diria para ele? Gostaria de dizer para ele? Se eu encontrasse o Lula... Dom Cláudio, eu queria completar essa pergunta, porque o senhor nunca negou a amizade, o carinho pelo presidente Lula. Sim. Uma amizade que começou nos tempos lá que o senhor era bispo de Santo André. Então, quer dizer, nessas alturas, qual é a diferença entre o Lula, líder sindical, e o Lula presidente? E esta amizade, eu acho que até lhe daria o direito de ouvi-lo, ou pelo menos de procurá-lo, porque ele deve estar num inferno astral terrível, né? Eu, então, completando a pergunta aí do Ricardo. Sim, de fato eu sou amigo do Lula desde os tempos do ABC. E isso porque lutamos junto, eu estava contando da forma, levamos pedrada junto, enfim, estivemos juntos à porta das fábricas, de manhã cedo, de madrugada, nos tempos das greves, dos metalúrgicos. Então nós tivemos uma história bastante juntos ali no ABC. E isso criou entre nós uma amizade, de fato. Mas isso não pode, de forma nenhuma, fazer com que não se seja objetivo, não se seja justo. E eu gostaria que aquilo que eu dissesse fosse objetivo e não fosse algo subjetivo. Claro. Apenas porque sou amigo dele, continuo sendo amigo dele, admiro ele muito. E creio que foi um dos sinais maiores do Brasil diante do mundo, de que um homem que vem dos metalúrgicos, um trabalhador, um torneiro mecânico, chegasse a governar um país e o governasse de uma forma como está governando. É claro que agora temos todo esse problema da corrupção, mas eu acho que eu gostaria de dizer que eu continuo vendo o Lula como uma pessoa absolutamente honesta. Seria para mim uma das maiores surpresas e decepções se de fato se provasse que ele tem alguma coisa a ver com a corrupção. Eu não creio nisso. O senhor permitiria complementar num outro sentido? Sim. Durante muito tempo, o PT foi visto como uma espécie de referência de moralidade dentro da vida política brasileira. Hoje em dia, essa ideia está se esfacelando, ela está caindo aos pedaços. Isso, então, provoca, numa segunda etapa, num segundo momento, um tipo de reflexão um pouco cínico por parte do cidadão, que é o seguinte: bom, já que essa referência de moralidade ruiu, então isso significa que ela ruiu com relação a todos, significa que existe uma espécie de maldade generalizada na classe política e nas instituições. Ora, essa postura moral em relação à política, ela tem alguma coisa a ver também com a espiritualidade, com a religiosidade. O senhor não teme que o Brasil possa estar mergulhando com essa crise dentro do PT em alguma coisa muito próxima a um cinismo generalizado? Ou seja, então, são todos eles iguais, todos eles se equivalem, todos eles se autonivelaram no nível mais baixo possível. É o que o Jefferson dizia, não?
Então, mas olha, veja bem, aí isso não é só político, isso é moral também. Então, como é moral, então, é alguma coisa que diz respeito à sua freguesia, de uma certa maneira. Perfeitamente, a todos nós, claro, porque ética também tem a ver conosco todos, tem a ver com a convivência humana em sociedade. Realmente o risco existe de haver um maior cinismo, existe esse risco. E é por isso mesmo que eu acho que é bom que se fale sobre isso, que se reflita sobre isso. E se mostre de que essa não é a conclusão que se deve tirar. Não é essa a conclusão que se deve tirar. Mas que, na verdade, o povo brasileiro tem grandes reservas morais, tem grandes reservas éticas, e a gente vê isso no dia a dia, na dedicação das pessoas, e mesmo digamos, não só mágoa de antes magoado, mas também digamos assim, na rejeição, na indignação diante de tudo aquilo que vai sendo mostrado. Na medida que isso vai sendo provado, de fato, o povo vai se indignando, e com razão, porque essa indignação ajuda também a reagir eticamente de uma forma saudável, e não apenas a se tornar cínico, o que seria, de fato, a pior consequência. Mas eu acho que nós todos temos um grande desafio diante disso. Mídia, a igreja, enfim, todos aqueles que formam a opinião pública, de ajudar o povo a refletir sobre isso. Voltando só para não deixar a pergunta do Couto sem resposta, o que o senhor diria para o presidente Lula se o encontrasse? Se é que o senhor pode dizer aqui. Eu daria a ele um grande abraço, certamente daria a ele um grande abraço, e diria que eu espero que ele consiga dar a volta por cima e reconstruir esse governo, e levar em frente o governo e terminar bem esse governo. Isso que eu diria a ele, que eu espero isso dele, e que ele tenha a capacidade de fazer isso. E a estrutura moral interior ele tem para isso. Tem. Dom Cláudio, não faz muito tempo, o senhor deu uma entrevista em que o senhor cobrava ousadia do governo Lula. E cobrava ousadia pensando basicamente na questão do emprego, do desemprego, melhor dizendo, dos programas sociais, do comprometimento das verbas, dos orçamentos em programas sociais e tal. Essa sua colocação, essa sua entrevista precede todo esse processo que nós estamos assistindo no Brasil. Eu me lembro que foi uma entrevista forte, em que o senhor, amigo de tanto tempo do presidente Lula, cobrava-lhe ousadia. Então, eu pergunto para o senhor o seguinte: como é que tem sido a interlocução da Igreja, e aí eu falo da CNBB, né, como órgão representativo máximo, com o governo Lula? Desde o início, quer dizer, no início haviam as promessas e havia todo aquele clima de vai dar certo, demorou, mas aconteceu. Como é que foi essa interlocução? Quando o senhor falava, há 2 meses atrás, olha, é preciso de ousadia nesse governo, qual era o retorno que o senhor tinha disso? Bom, comecemos pela relação da CNBB com o Lula, com o governo. A CNBB sempre, graças a Deus ainda continua, sempre manteve uma atitude de muita autonomia diante do governo. Isto é bom, manter essa autonomia da igreja, do governo, cada um do seu lado, dentro daquilo que são as suas responsabilidades no país. E a igreja sempre defendeu isso, a sua autonomia. E, portanto, de ter autonomia também de criticar, embora criticar construtivamente, não simplesmente por criticar ou por destruir, enfim, mas ajudar realmente com as suas críticas. Isto eu acho que é importante, a igreja deve manter isso e mantém. O Lula dizia isso, aliás, no tempo do ABC, ele já dizia isso, ele dizia sempre que, por exemplo, certas coisas eu não participava, porque não era, na verdade, não tinha nada a ver com a igreja propriamente, eram muito mais coisas do partido, ou primeiro do sindicato, enfim, depois o partido nasceu a CUT, eu participei de tudo isso. E desde logo o Lula sempre dizia, nós não somos um braço da igreja, nem a igreja deve ser um braço do sindicato, da CUT, do PT. Cada um está na sua área e deve manter-se autônomo na sua área, de poder agir sem sentir, digamos assim, como se ele tivesse um braço pelo qual ele também responde, a igreja pelo PT, ou o PT pela igreja. Não. Então, Cláudio, O fato é que depois
depois isso já como presidente, o Lula disse isso para nós na Assembleia em Itaici, logo depois da posse dele. Ele confessou de fato ali que sem a igreja, e aquilo que eu dizia no começo, sem as comunidades eclesiais de base, todo aquele trabalho que a igreja tinha feito durante a ditadura militar, de conscientizar a população e as suas bases, de modo especial, para a justiça social, para toda essa luta, enfim, da democracia. O Lula nos disse lá que o partido não teria sido um partido nacional, desde logo, quando nasceu, se não fosse através, de fato, de toda essa estrutura da igreja que existe por todo o país. Afinal, a igreja existe norte a sul do país, através das suas paróquias, das suas bases. Então, isso sempre faz com que, na verdade, nós tenhamos algo em comum. Nós temos algo em comum. E mesmo assim, não devemos perder a autonomia, a capacidade de criticar tranquilamente, mas, repito sempre, construtivamente, e a CNBB tem procurado fazer isto. Muitas vezes, até talvez, como dizia o Paulo, talvez até, às vezes, demorando um pouco, exatamente pelo respeito que nós temos por toda essa luta do PT e por tudo aquilo que ele foi e continua sendo. Eu acho que ele pode se sanar e deve se sanar por dentro. Eu acho que isso é possível. Então, mas a igreja tem acompanhado e vai continuar acompanhando muito independentemente, mas também torcendo para que dê certo. Isso por causa do povo, não por causa de, sei lá de quem, mas por causa do povo. Nós temos compromissos com essa população toda. Do Cláudio. Sim. Cláudio, diante desse cenário todo, dessa crise política do governo do PT, algumas pessoas já fizeram muitas críticas a certas camadas do clero, da Igreja Católica, nos últimos anos no Brasil e na América Latina, de se envolverem demasiadamente com a chamada política secular, ou a política profissional. Isso que está acontecendo com o governo do PT não seria, de alguma forma, um prato cheio para aqueles ditos conservadores, e eles falariam coisas do tipo: está vendo aí como a igreja não deve se alinhar de forma muito evidente com nenhuma linha de política secular, porque o trabalho da igreja não é se meter com plataformas de partidos específicos? Não seria essa crise que a gente está vivendo, de alguma forma, um objeto que poderia ser utilizado por correntes ditas conservadoras da igreja contra esse alinhamento que durante muito tempo a gente esteve acostumado a pensar: Igreja Católica, Comunidade Eclesial de Base, PT, Lula no governo e agora esse escândalo todo? Sua reflexão tem sentido, claro. Mas eu acho que o que nós devemos realmente trabalhar para que isso seja esclarecido, que haja gente que vai dizer: olha, está aí, viu em que deu, enfim. Mas a igreja como um todo, e isso vem da orientação da igreja, né, em sentido mundial, digamos assim, a partir do Papa João Paulo II, e isso certamente será também a posição de Bento XVI, de que a igreja deve viver a história. Ela não pode viver paralela à história, muito menos contra a história, ou ignorando a história. Ela tem que se inserir, tem que viver inserida nessa história. E ali ela tem responsabilidades conjuntas, portanto, com todas as outras instituições que têm a ver com o bem comum, que têm a ver com o povo, que têm a ver com a paz mundial, enfim, tudo isso. A igreja tem necessidade, ela precisa estar ali inserida na história. E isso vem desde a Bíblia, na verdade. Quando a gente vai ver, por exemplo, os pontos, digamos assim, os pontos centrais do judaísmo, por exemplo. O ponto central do judaísmo foi Deus libertando o povo hebreu da escravidão do Egito. Quer dizer, Deus se coloca dentro da história ali e protege esse povo, enfim. Depois Jesus Cristo, nós cristãos dizemos, Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus que se faz homem, e entra na história, portanto, faz parte da história, é morto, né, dentro dessa história. Então, tudo isso nos mostra que a igreja deve permanecer, apesar dos riscos, às vezes, de se tornar por demais envolvida e talvez, de repente, devendo também fazer as suas reflexões e retomar os caminhos. Mas isso faz parte da história da igreja. A igreja também nunca vai ser perfeita nisso, porque ela também é humana, então
tudo isso também vai humanamente e por isso se envolver com exato, e por isso é possível de criticá-la de vez em quando. Ela deve aceitar a crítica, que está por demais envolvida ou está por de menos envolvida, como dizia Paulo no começo, que parece que deveríamos ter falado alguma coisa a mais, nos manifestado mais nessa crise, ou então estamos falando demais, enfim. Então a igreja deve se sujeitar a essa crítica e deve assumir isso muito seriamente para, de fato, sempre de novo se reposicionar segundo os grandes ideais do Evangelho. Que a perplexidade podia ser fruto do fato, justamente, da igreja dos últimos anos ter estado demasiadamente perto do governo e acreditar especialmente na proposta do governo. Houve muitos posicionamentos, por exemplo, também que se dizia, por exemplo, que o fato de a igreja estar muito dentro do social e do político, décadas atrás, então houve afastamento de muitos católicos, o que depois não se verificou objetivamente, quer dizer, cientificamente a própria ciência social pode dizer isso, que isso não ocorreu na verdade, porque às vezes regiões ou dioceses que não tinha muito esse envolvimento, no entanto, igualmente ali houve evasão de católicos, claro. Então, essas reflexões, acho que é sempre a distância histórica nos ajuda a ser mais objetivos, de repente, porque nos ajuda a ter uma visão mais Não teria tranquila. sido uma fatalidade histórica, porque na época da ditadura militar, ou das ditaduras militares que havia na América Latina, a Igreja Católica era uma das poucas instituições que ainda se mantinha sólida, que tinha a confiança do povo e por isso mesmo desempenhou um papel tão importante até na redemocratização. Mas agora a igreja pode ser vista como uma aliada do governo, e esse governo pode ruir. Isso aí também não contribuiria, digamos, para uma depreciação da igreja, do papel dela? E nós sempre quisemos evitar isso. Todos os documentos, as reflexões do passado, já pela relação da igreja com o PT. Uma vez que o PT nasceu, já lá no ABC, dentro daquela situação de greve em que a igreja está muito junto, depois as comunidades de base, etc., tudo aquilo. E nós sempre lutamos contra, por exemplo, partidos católicos, que a igreja não deveria apoiar um partido, porque nós já tínhamos visto isso na história tantas vezes não dar certo, porque acabava também assumindo a responsabilidade junto. Mas eu acho que a igreja mantém isso, ela mantém isso fortemente na sua consciência. Agora, o que de fato no dia a dia ocorre, aí sim, muitas vezes, acho que nós temos que nos corrigir, ou de estar demais, perto demais ou longe demais. Mas essa é a dialética da existência concreta do dia a dia. O importante é que a igreja tenha consciência de que ela não deve apoiar um partido e ela não deve, digamos assim, envolver-se com o governo institucionalmente. Me permite fazer, por favor, uma pequena síntese em relação a essas duas últimas perguntas, sim, que talvez seja uma pergunta também que muitos telespectadores possam ter. Existe a possibilidade dessa crise empurrar a igreja para a direita? Seria essa, digamos, uma coisa... Essa atual crise? Exato. Não. Acho que não. A igreja é muito mais. A igreja está mais sólida a respeito disso. Acho que a igreja, de fato, repito, ela está assim... realmente ela não esperava isto. Embora tudo humanamente é possível, sempre se pode esperar, mas ela não esperava isto dessa forma, sobretudo. Porque realmente está havendo uma denúncia assim, muito grande. A situação não está bem, não está generalizada, eu acho que ela não está, de modo geral, não está. Porque não são mais apenas algumas coisas pontuais, mas acaba nos dando uma impressão de que está envolvido um conjunto de coisas do governo, do partido. Dom Cláudio Rumes foi um dos 4 brasileiros a participarem da eleição do novo Papa Bento XVI. Apontado até na imprensa estrangeira como favorito na sucessão de João Paulo II, Dom Cláudio nunca quis comentar o assunto. Esperou a fumaça branca da Capela Sistina e só então falou. Disse que o eleito, o cardeal Joseph Ratzinger, sempre pareceu o favorito, porque era o mais preparado para ser Papa. Mas a escolha de Ratzinger surpreendeu muita gente, até mesmo na Igreja Católica. Joseph Ratzinger, com 78 anos, era considerado idoso demais e não se acreditava também na opção dos cardeais por alguém supostamente tão conservador. Ratzinger dirigia a Congregação para a Doutrina da Fé, órgão do Vaticano que substituiu o Tribunal da Inquisição, e sempre adotou posições que contrariaram a ala progressista da Igreja. Por isso deixou a impressão de que o novo papado, apesar de ser conduzido por um teólogo competente, também seria marcado por uma defesa mais dura da ortodoxia católica.
Não, Cláudio, a eleição do Papa Bento XVI mostrou que não sou só eu que não entendo de igreja. A grande maioria dos analistas que eu li no Brasil e no exterior erraram redondamente. E ao que tudo indica, pelos primeiros movimentos do novo Papa, estão errando também no que toca ao perfil dele. O senhor foi muito comedido em qualquer declaração que deu antes da eleição, mas agora que o Papa está eleito, eu queria saber como é que o senhor enxergava esse processo e se é isso mesmo, quer dizer, no mundo civil não tem ninguém que entende de igreja. Não, isso seria exagerado dizer, porque a igreja está muito... A igreja está aí, todos nós acompanhamos e obviamente, a eleição de um Papa tem muitos ingredientes que escapam um pouco, sim. Por exemplo? Um pouco. Por exemplo, o próprio fato de que Deus, nós, na nossa fé, cremos que Deus dirige, Deus orienta, apesar de ser através das mediações humanas. E aí que está um mistério um pouco difícil, que já falava Santo Agostinho, do livre-arbítrio ao lado do soberano domínio de Deus, enfim, como é que isso se combina. Mas nós cremos realmente que há uma ação do Espírito Santo dentro desse processo. Mas isso não tira absolutamente em nada a liberdade humana. Acontece, por exemplo, vou lhe dar um detalhe que nós todos conhecemos. No momento em que se vota, em que se coloca o voto na urna, cada um de nós, em voz alta, diz que ele, diante de Deus, que vai julgá-lo, diante de Jesus Cristo, que vai julgá-lo, e nós estamos diante daquele quadro ali do juízo final, da Capela Sistina, se diz isso, diante de Jesus que me vai julgar, eu voto naquele que eu acho que deve ser votado. Mas há um mecanismo que conduz para o consenso, claro, porque não é um turno só. Claro, por isso digo, o processo ocorre humanamente, não há milagres ali, tudo ocorre muito humanamente, pelo que se vê. Se faz discussões antes, existem discussões, existem pessoas que vão sendo obviamente apresentadas por um ao outro como possível candidato, etc. Tudo isso. Não existem candidaturas, não existem candidatos oficiais, mas há aquele movimento normal entre as pessoas. Isso de fato existe. E disso surge aos poucos também tudo aquilo que nós chamamos a mediação humana. Então, Cláudio, só entre nós aqui, só me conta um segredo. O senhor, quando saiu o resultado do novo Papa, o senhor ficou triste ou se sentiu aliviado de não ter sido escolhido o Papa? Fala só para nós. Essas coisas assim íntimas é complicado, não? Ajuda, Cláudio. A gente não está aqui num confessionário. Mas só entre nós aqui. Trazendo as coisas para um nível assim. Já respondeu. Eu me sinto muito feliz com o Papa que nós temos e com todo o processo que houve, me sinto muito feliz. E eu creio que também, cada vez mais, todos nós vamos nos sentindo felizes com esse Papa que foi escolhido. E ainda que, por enquanto ele apenas tem feito coisas muito simples, na verdade. Ele conquistou o povo, ele faz pequenos discursos, pequenos pronunciamentos, mas a gente ainda está esperando coisas maiores que vão sacudir um pouco mais. Mas é isso que eu ia perguntar. Mas aqui o Pondé Silva. Primeiro o Pondé que estava Dom Cláudio, então, sobre essas coisas que vão sacudir, as análises e tal, normalmente se falou muito quando o Ratzinger foi eleito de que havia uma vitória da corrente reacionária, conservadora na igreja. E a gente acompanhou na mídia a discussão da Espanha, também a questão na Itália com relação ao casamento dos homossexuais e tal. Então, eu acho que muita gente gostaria de perguntar para o senhor e para a igreja em geral, o senhor como representante, afinal de contas, a igreja é contra ou não o amor entre os homossexuais? Qual é a posição? Qual é essa questão? Como é que a gente poderia pensar isso? Eu sempre acho que em todas essas coisas nós devemos nos perguntar, em primeiro lugar, quais são os valores que a igreja defende? Não se trata de ser em favor ou contra, porque isso seria muito arbitrário. Eu acho que a igreja, já por sua história, por sua experiência, mas também por toda a sua natureza também transcendente, como nós queremos que seja,
ela não poderia ser arbitrária, como Deus não é arbitrário. Deus não proíbe ou comanda alguma coisa só por pura arbitrariedade, mas porque há valores em jogo. Há valores em jogo. Então ali se deveria perguntar, quais são os valores que estão em jogo? O que a igreja está querendo preservar quando ela faz esse tipo de pronunciamento ético, moral? Toda moral, quando ela se torna um comandamento ou uma proibição, ela deve ter razões. Ela deve ter razões fortes, positivas, porque uma ética, uma moral, sozinha ela não se sustenta. Ela seria uma arbitrariedade, uma imposição. E aí nós, com razão, devíamos sacudir isso, quer dizer, nós não poderíamos aceitar isso. E, sobretudo, um homem e uma mulher modernos não podem aceitar isso. A modernidade que deu tanto realce à subjetividade, à autonomia, à liberdade de consciência. E a igreja ela assina tudo isso. Mas quando existem valores em jogo que, segundo a igreja, poderiam estar sendo ameaçados ou feridos por certos comportamentos ou atitudes, é ali que ela tem que entrar e dizer, olha, meu caro, se você acredita nesse valor, você deve ter cuidado para não prejudicá-lo, para não feri-lo, para não destruí-lo. Então, qual é o valor que está ali? O que a igreja, muitas vezes, ela tem apelado, não a questão da dignidade humana, dos direitos humanos, iguais para todos e também, portanto, para homossexuais. Essa liberdade, esses direitos são iguais para todos e, portanto, têm que ser defendidos. E o que a igreja tem dito muitas vezes a respeito, em primeiro lugar, a respeito da prática, não da tendência homossexual, mas da prática propriamente homossexual, que, segundo a igreja, feriria a castidade. E depois a questão, por exemplo, do casamento entre homossexuais seria algo que feriria o valor da família, uma vez que a família, nós a conhecemos como sendo homem ou mulher que se casam para ter filhos. Também, quer dizer, tem filhos, quer dizer, a família se forma assim. Isso que é uma família como nós aprendemos. E a igreja defende essa família como vindo também através daquilo que ela sabe sobre o que Deus nos falou. Haveria uma perversão da função do amor, então, de certa forma, legalizando o casamento. A palavra mas tem que cuidar com a palavra, porque com a palavra você poderia estar dizendo que as pessoas são perversas. Não no sentido freudiano. Exato, isso que eu acho que tem que se cuidar sempre. Acho que uma coisa é a questão, qual é o valor que se está ali, sobre o qual se está falando. Outra coisa são as pessoas. As pessoas são absolutamente dignas e iguais a todos e devem ser assim defendidas. Agora, cada uma é responsável, como cada um de nós é responsável, seja no casamento, seja na vida de celibatários, que somos nós, por exemplo, os pastores, os padres, enfim. Nós devemos manter esse valor que nós chamamos de castidade. Existe uma castidade entre os casais, existe uma castidade também obviamente, para os religiosos, para os celibatários. É disso que nós falamos quando nós falamos desse valor de praticar o homossexualismo, a prática. É isso que a igreja tem muitos problemas de poder aprovar. Ela entende que ela não pode aprovar. O que o senhor chama de praticar o homossexualismo? Parece que o senhor faz uma distinção aí. Então, ou seja, uma coisa seria a homossexualidade, outra coisa seria a prática da homossexualidade. Sim. O que o senhor chama de prática? Eu não estou entendendo. Sim, olha, acho que... Ou seja, a pessoa pode ser um homossexual, mas sem a prática. É isso que o senhor quer dizer? Sim. Isso, como sim, é que a claro igreja lida com isso? Eu sei como é que todos nós lidamos, quer dizer, como é que a sociedade lida com isso, como é que as pessoas lidam com a sua própria sexualidade. Nós podemos ter atitudes na nossa vida sexual que não se pode aprovar, claro. É possível que exista isso. É possível que exista. A própria opressão da mulher sexualmente é um abuso da sexualidade masculina. Então, existe, de fato, isso. A prática homossexual não é de se contar aqui, descrever isso, mas todos nós sabemos o que são atos homossexuais. Enfim, é isso que a igreja
A igreja tem muito problema sobre isso. E porque a própria moral nos diz isso, que isso é contra a lei de Deus. Então, na verdade, acho que cada um com a sua sexualidade deverá saber comportar-se, viver a sua sexualidade eticamente. E é isso que a igreja propõe. A igreja não condena as pessoas e muito menos poderia dizer se fosse qualquer coisa que não fosse, digamos assim, que tornasse as pessoas diferentes. Pode haver um celibato homossexual. Aí sim. Pode, Mas, obviamente Dom pode haver. Dom Cláudio, exatamente isso. Como virtude, pode haver virtude. Nós dizemos que Cláudio. a virtude da castidade pode ser praticada por homossexuais, claro, como tem que ser praticada por todos nós. Uma coisa que muita gente não entende na Igreja Católica, eu ouço muito, principalmente dos jovens, é a proibição da camisinha. Um assunto bem terreno, bem interessa muita gente. Quer dizer, de um lado tem campanhas de médicos, né, que propõem o uso da camisinha para evitar a AIDS, que é um mal da humanidade hoje. De outro lado, a Igreja Católica condena a utilização do preservativo. Como é que o senhor explica isso para o leigo, principalmente para os jovens? Se eu posso pedir-lhe, por favor, de dizer, não, eu estava ainda naquela reflexão anterior. Eu queria A questão da camisinha. Sim, De um lado, né, falando os prática, médicos, sim. as campanhas de saúde pública pedem que se use camisinha para evitar a AIDS. E de outro lado, a Igreja Católica condena o uso de preservativo. Essa contradição, principalmente para os mais jovens, como é que o que o senhor poderia ajudar as pessoas a entender isso? Mais uma vez, voltando, o que a igreja quer preservar, na verdade, porque seria a pior coisa se a igreja ali fosse arbitrária, seria a pior coisa. Mas ela quando proíbe. Isso não, ela não é. Exatamente porque ela pretende preservar um valor, ela entende como um valor. Mas um valor dentro da moral católica. Sim, não? Exatamente, claro, mas é claro, sim, obviamente isso. Porque nós, a Igreja Católica defende a vida, a transmissão da vida pelo ato sexual, isso que ela defende sobretudo, e defende a vida, portanto, que deve ocorrer, e todo ato conjugal, digamos assim, deve estar aberto à vida. Mas defender a vida não seria também defender as pessoas de uma contaminação, claro, que, por exemplo, aí vem na outro África aspecto. está matando milhões e milhões. Exato, vem outro aspecto ali. Obviamente que é um assunto extremamente difícil, eu digo que é um assunto extremamente difícil, e se a igreja diz que no combate à AIDS, então, não se deveria usar a camisinha como um dos instrumentos de combater a AIDS, a transmissão da AIDS. Ela não está dizendo isso simplesmente, digamos assim, mais uma vez, apenas para proibir alguma coisa. Mas ela está muito preocupada com aquilo que a gente poderia dizer, o importante é fazer sexo seguro. Então, todo tipo de atividade sexual é possível, contanto que se faça sexo seguro. E isso parece a igreja ser demais, a gente dizer isso. A igreja acha isso demais, isso já não é mais ético. Eu dizer que o que importa é o sexo seguro, o resto tudo é possível, é permitido. A igreja não vai tão longe. E é por isso que a igreja ela diz, olha, não é esse o caminho, existem muitas outras formas de evitar o contágio, claro, existem. Embora são mais complicadas, sobretudo. Mas o drama, Dom Cláudio... Eu reconheço que é muito mais complicado hoje numa sociedade muito transgressiva e muito permissiva, transgressiva, onde até a permissividade muitas vezes é aplaudida e então se torna muito difícil para os jovens, sobretudo. Mas aí que está o drama, quer dizer, aquilo que a igreja ela sabe que ela tem responsabilidades históricas. Ela não pode errar assim, depois mais lá adiante dizer, infelizmente erramos. Ela tem uma história toda, então a igreja ela é muito prudente porque ela não pode errar nessas coisas. Mas a proibição da igreja, Dom Cláudio, ela ajuda ou ela dificulta a distribuição do preservativo. E isso quem me disse, entre outros, além de padres que trabalham em organizações não governamentais ou da própria igreja ligadas
a luta contra a AIDS, também médicos como o Drauzio Varela. Sim. O que é isso? Ela dificulta que o preservativo chegue até os jovens. Agora, o discurso que a igreja faz em busca da castidade, do sexo apenas dentro do casamento, Do valor da vida. Tá? não chega a ser a prática. E aí, mais, Dom Cláudio, só funciona metade, só funciona o lado ruim da história. Dom Cláudio, Dom a igreja Cláudio vem perdendo influência na vida privada dos cidadãos, né? Por tudo isso, quer dizer, não pode usar camisinha, não pode tomar pílula, não pode uma série de coisas. E com isso, eu acredito que é uma das razões para a perda de fiéis, né? Qual é a saída para a igreja? Não seria flexibilizar esse discurso e se modernizar? Você toca num assunto que é realmente importante. A mim me interessa essa deixa que você diz. Ela deve se modernizar. Ela deve discutir as coisas. E eu concordo com que ela deve discutir as coisas. E ela sempre terá que discutir. Ela deve estar sempre aberta ao diálogo, a aprofundar esses assuntos. Por isso que eu digo que isso tudo é muito difícil para a igreja, porque ela tem valores que ela não pode perder, porque ela é depositária, por assim dizer. Nós, a partir de Jesus Cristo, é depositário de certos valores que nós não podemos perder e que nós achamos que são valores humanos, não são apenas valores transcendentes, eles são valores humanos. E, portanto, a igreja ela não pode perder esses valores, mas ela deve estar sempre aberta a um diálogo para retomar os assuntos, aprofundar os assuntos, buscar de fato clareza humana, portanto, também, clareza humana, não apenas clareza revelada e transcendente, mas clareza humana sobre tudo isso. E as ciências humanas têm de fato entrado em todas essas matérias, isso todos nós sabemos, têm explorado, isso começou primeiro já com a psicologia, mas hoje em dia há tantas outras ciências humanas que exploram esse terreno, procuram entender seriamente, as ciências humanas seriamente procuram entender isso, procuram encontrar a verdade dessas coisas. E a igreja deve estar aberta a isso, a igreja tem que estar aberta a dialogar e dialogar profissionalmente sobre todos esses assuntos, e a igreja nunca poderá ser contra a ciência. Quando uma vez alguma coisa se mostra objetivamente como certo em termos científicos, a igreja não pode ser contra, nem é contra. Como 2 mais 2 são 4, como é que seria contra que 2 mais 2 são 4? Mas o senhor concorda que muitos desses com preceitos são relativismo, impraticáveis nos dias de hoje? Por exemplo, não usar camisinha, não tomar pílula anticoncepcional, isso está se tornando impraticável. Exato, mas isso tudo todos esses aqui são aspectos novos da vida hoje humana, porque a ciência, de fato, progrediu muito, a tecnologia progrediu muito, e, portanto, a igreja tem ali diante dela um grande terreno ainda de estudo, e de estudo compartilhado com os cientistas, eu sempre digo. Ele deve ser compartilhado, deve haver um diálogo honesto, não uma polêmica, mas um diálogo. Porque a polêmica é isso, dizer, bom, você não tem razão, você está exagerando, eu fico na minha, etc. Não, a polêmica não conduz muito. A polêmica pode ser só no momento em que de fato é impossível você criar um diálogo. Então você tem que dizer, não, eu não concordo com você, pronto, filho. Mas veja bem, acho que o diálogo tem que ser sério dos dois lados, sério no sentido responsável, de querer realmente encontrar a verdade juntos. Querer encontrar a verdade científica, estou dizendo aqui. E essa verdade científica, a igreja nunca vai negar. A igreja não pode negar. Dom Cláudio, me perdoe. Sim. Por exemplo, mas o Papa Bento XVI, ele pode ser considerado como alguém que praticou ingerência na política interna italiana quando ele interferiu nesse último plebiscito relativo ao uso da célula-tronco. Os cientistas têm uma posição com relação à célula-tronco, a igreja tem uma outra posição. O senhor defende sempre o diálogo. O Papa, aparentemente, ele adotou uma posição dogmática em relação àquilo que a igreja pensava antes de qualquer diálogo com cientistas. Não com seus próprios cientistas, mas com cientistas da própria sociedade. E isso, então, deu uma espécie de um direcionamento conservador do pontificado de Bento XVI, que para alguns está sendo um pouco problemático, está sendo um pouquinho decepcionante. Ou seja, não se dialogou com cientistas, simplesmente se adotou aquilo. Dom Cláudio Rumes é um especialista em questões da família. Uma razão a mais para o cardeal defender a posição tradicional da igreja, não só contra a união homossexual, como também contra a eutanásia, o aborto e o uso de anticoncepcionais. Em livros e artigos que já escreveu, o cardeal tem falado numa abertura do diálogo da Igreja Católica com a comunidade, com outras religiões e com a ciência, em especial a biotecnologia.
E é exatamente nas novas fronteiras da biologia que estão as mais recentes polêmicas entre religião e ciência. O microscópio que facilitou a manipulação genética também deu visibilidade à controvérsia em torno das células tronco embrionárias. Por entender que a vida começa no momento da fecundação do óvulo, a Igreja Católica tem se colocado contra essas pesquisas por implicarem na destruição do embrião. A questão, que também não está bem resolvida entre os próprios cientistas, promete ainda muita discussão e pode tornar bastante complicado o pretendido diálogo entre religião e ciência. Bom, Cláudio, a questão que o Natália colocou no bloco anterior, acho que se insere num tema que é o que a gente imagina discutir nesse bloco do programa, que é justamente a relação entre a Igreja e a ciência. As declarações que o senhor fez já nesse programa, de que a Igreja nunca poderá ir contra a ciência, há muitos cientistas que pensam o contrário, que acham que ela vai contra o desenvolvimento científico, quando, por exemplo, na questão das células-tronco, se manifesta contrariamente a essa possibilidade em função de um dogma de que a vida começa quando o espermatozoide encontra com o óvulo. Como é que o senhor explica isso? Veja, Paulo, especificamente falando então, da questão das células tronco embrionárias, a Igreja se manifestou tantas vezes a contrária ao uso no laboratório desses embriões para se chegar a essas células. Por quê? Porque ela adota essa posição de que a vida humana começa com a concepção. E isso ela não faz levianamente, não faz isso porque acha que isso é bonito, sei lá. Não, ela está baseada também em cientistas sérios que dizem isto. Hoje a ciência não tem certeza sobre isso. A ciência não tem certeza quando começa realmente a vida humana. O que começa ali? Ela não tem. Há muitas posições diversas, diferentes no campo científico sobre essa questão. A Igreja defende, digo também, apoiado por muitos cientistas sérios, de que ela começa, de fato a vida começa na concepção. E isso até é importante e volta aqui a responsabilidade que a Igreja tem histórica, a responsabilidade histórica. A Igreja, ela defende ali também o caminho mais seguro. E por quê? Ela deve defender o caminho mais seguro, ou seja, defender o embrião desde a concepção. Por quê? Porque ali se trata de vida humana. E todos nós estamos de acordo que nós não podemos eliminar uma vida humana. Mesmo que essa vida humana esteja congelada no laboratório à espera de algo que não vai acontecer. Bom, que vai ser provavelmente sim, descartado. Mas eu estou dizendo, a igreja defende a via mais a tuttior, como se diria em latim ou no direito também. A via mais segura, porque se trata de vidas humanas. Vou lhe dar um exemplo muito simples. Dois caçadores que vão caçar. E eles se separam, um vai mais adiante, outro fica aqui, então cai, etc. De repente, esse que está aqui vê se mover ali a moita. Se ele tem dúvida se é o companheiro dele, está lá um animal, ele não pode atirar. Agora, se ele tem certeza que é o animal, ele atira. Mas se ele não tem certeza, ele não pode atirar, porque ele poderia matar o seu companheiro. Quer dizer, esse caminho mais seguro, quando se trata de vida humana, eu devo proteger a vida humana pelo caminho mais seguro. E repito, a Igreja não faz isso apenas por esse motivo da via mais segura, mas também o faz porque muitos cientistas concordam com ela, que de fato a vida humana começa na concepção. Agora, se um dia a ciência provasse que a vida humana não começa ali, obviamente que a Igreja não continuaria a defender. Porque a discussão sobre o que é vida humana é um pouco mais subjetiva do que meramente científica. Mas ela é objetiva, a vida humana é uma coisa objetiva, não é uma ideia subjetiva. A vida humana é uma coisa objetiva, claro. Então, assim como qualquer semente de uma árvore, você diz que nessa semente tem vida. Quem que vai dizer que nessa semente não tem vida? Claro. Tem potência, uma vida desenvolvida, mas já tem vida. Potencialmente tem uma vida... Por consequência, a Igreja tem que ser contrária, por exemplo, à fertilização in vitro, tá certo? Porque na medida em que se produz 2 ou 3 óvulos e só se utiliza um, claro. Tem que ser contra. Sim, a Igreja sim. Um pouquinho para cá. Posso fazer uma pergunta? Primeiras damas, depois eu estamos nos sentindo aqui discriminados. Essa questão das células-tronco, quer dizer, eu não sei, eu acompanho isso de perto aí no meu dia a dia profissional,
Mas o que a gente vê é que há um recrudescimento das posições, né? Quer dizer, o diálogo não tem sido muito facilitado. Quer dizer, a igreja mantém uma posição monolítica e não arreda pé da sua posição. Os cientistas, por sua vez, encontram quase como uma parede. Enfim, o diálogo não está sendo muito fácil. Agora, a questão das células-tronco, digamos, das biotecnologias, também estão relacionadas com questões ligadas à reprodução humana, enfim, isso por sua vez leva a questões ligadas à sexualidade e tal. Ou seja, é um vasto terreno da reprodução humana que parece que a igreja quer conservar, digamos assim, um certo monopólio, a igreja católica, um monopólio, quer ter a última palavra em relação a isso. Esse monopólio sob Bento XVI, isso tende a ser mais assim irremovível ainda mais, ou seja, as visões vão se tornar mais estreitas ou mais arraigadas? Como é que o senhor vê? Eu só não compartilharia com essa qualificação de monopólio, porque a igreja quer estar a serviço, na verdade, e deve estar a serviço da humanidade, do bem comum das pessoas e de toda a sociedade. Ela não poderia simplesmente manter uma posição por mera força, porque ela tem influência, porque ela quer ter influência, enfim, não. Acho que a igreja não pode fazer isso. Também, né, Dom Cláudio? Hoje outras religiões estão... O pluralismo religioso, existe a pluralidade, existe o pluralismo, existe a pluralidade, existe... enfim, tudo isso que hoje forma a sociedade humana, que se tornou muito mais complicada, mais complexa, mas também mais responsável, eu diria. Porque hoje, de fato, as pessoas têm que ser responsáveis diante de uma pluralidade de Mas com Bento XVI as Agora coisas que vão o Bento, ficar mais difíceis? Sim, a pergunta sua era se com Bento XVI isso vai continuar mais rígido. Eu digo que é cedo para se definir o perfil de Bento XVI. Não se deveria simplesmente trazer o seu perfil do tempo em que ele era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, porque lá ele tinha uma função específica, muito difícil até, muito desgastante para ele, de ter que defender e constantemente averiguar onde há posições que não se coadunam mais com a doutrina católica. Então esse era um ofício muito complicado, muito difícil, que desgasta até a pessoa. Eles costumam dizer que ele era chefe do departamento pessoal e agora é o diretor da empresa. Pois. Mas o senhor acha que ele tomaria iniciativa, Dom Cláudio, no papado dele, né, que o senhor disse agora há pouco que ainda está no começo, ele tomaria a iniciativa de abrir a igreja para esse debate? O senhor falou que é a grande discussão igreja-ciência. Eu quero crer, sim. Eu conhecendo a pessoa dele, porque ele é um grande intelectual também, além de todas as outras qualidades que ele tem. Ele é um intelectual realmente e muito bem consolidado e tem visão das coisas. Ele não é simplesmente digamos assim, um dogmático sem base, sem crítica. E sem autocrítica. Exato. Não, ele é um homem muito consciente, muito responsável por aquilo que ele diz. E por isso eu tenho muita esperança que realmente se abra mais esse diálogo. De fato, já existe diálogo com as ciências, existe uma academia das ciências também no Vaticano. Existe uma academia das ciências sociais. Dom Cláudio, ela não vale essa academia, me perdoe, Dom Cláudio. Dom Cláudio, por favor, esse pessoal, se for para utilizar a palavra, a terminologia sindical, não são cientistas, são pelegos da igreja. Me perdoe usar, ser tão agressivo assim. Vamos discutir com o Prêmio Nobel. Eu só diria o seguinte, que eu acho que isso tem que se multiplicar pelo mundo afora, esses grupos. Isso que eu acho. Acho que deveria se multiplicar pelo mundo afora, grupos assim que realmente com responsabilidade e com qualidade profissional e científica, de fato, sentassem juntos e dialogassem de verdade, não para polemizar, mas dialogar, quer dizer, buscar seriamente a verdade, porque aqui se trata, eu repito, das questões da humanidade, se trata do futuro da humanidade. Posso só fazer uma pergunta, só uma pergunta prática? E nesse sentido, eu espero que isso possa acontecer, porque ele é um homem que realmente navega bem dentro desse mar científico, de ideias, etc. Por que ele fala do relativismo? Porque, na verdade, isso é o chão dele, a discussão das ideias, a discussão das filosofias, enfim.
Então, na medida em que, independente se houver diálogo ou não, na medida em que a ciência, de fato, chega a resultados definitivos, mas isso é muito difícil, Geraldo, de dizer, porque muitas vezes depois eles são derrubados lá adiante. Mas numa sociedade que ainda mantém o criacionismo... Mas os resultados definitivos, objetivos, a igreja não pode ser contra, nem nunca quis ser contra, nem deve ser contra, não pode ser contra, Cláudio, porque a verdade é uma só. A igreja repito, dá como 2 mais 2 são 4, a contraditórios. igreja nunca poderia dizer, não, mas eu acho que são 4, não sei o quê. Não, claro que não pode ser. Ela não pode dizer, jamais poderia ser contra conclusões definitivas da ciência. E nem quer ser isso. O senhor esteve com Bento XVI recentemente? Diga. O senhor esteve com Bento XVI Estive recentemente? no dia 9 de junho, estive com ele, tive E uma o senhor audiência... pode contar só para nós o que... Sim, olha, em poucas palavras, foi muito, muito cordial, muito, porque eu conheço, porque também sou membro dessa congregação para a doutrina da fé, além de outras 9. Outras 9, o senhor... Sim. E vai dar conta de tudo, Bom, Cláudio? a gente vai ajudando, vai dando a sua colaboração possível. E, portanto, eu conheço de perto a pessoa dele. Ele está muito sereno, está muito está feliz? Assim, feliz também. E a gente vê que ele saiu daquela tensão inicial, porque o povo o acolhe muito bem. Falamos muito sobre o Brasil, sobre a América Latina, falamos sobre o avanço das seitas, falamos sobre como a igreja deve estar presente aqui no Brasil, na América Latina, no mundo todo. Todas essas questões foram levantadas. Enfim, se falou de tudo isso, além de outras coisas mais simples. João Paulo II, Dom Cláudio? Sim. O senhor falou com ele a respeito da beatificação de João Paulo II? Não. Aparentemente, a igreja está tentando empurrar isso, apressar, como se fosse, digamos, não apenas para homenagear o Papa que morreu, ele merece, mas para fazer com que o ideário dele, um pouquinho mais conservador, consiga permear o comportamento da Cúria Romana durante todo o processo de beatificação. E o Papa está sendo aparentemente muito afoito nisso, na verdade. O direito canônico manda esperar 5 anos depois que o outro Papa morreu, antes de começar o processo de beatificação. Esse daqui não, ele está querendo acelerar lá, agora ele está empurrando todo mundo. O senhor, pessoalmente, concorda com a beatificação apressada de João Paulo II? Eu acho que a norma de 5 anos, eu acho que é uma norma muito sábia. Mas todas o Papa não está sendo sábio, então. Sim, é muito sábia essa norma de esperar 5 anos, porque então se cria aquela distância histórica de que eu falava. Então a gente é mais objetivo, não está mais envolvido tanto assim, as impressões do momento, os envolvimentos do momento já foram superados. Mas como toda norma tem exceções, também o próprio João Paulo II fez alguma exceção no tempo dele. E diante da manifestação que houve no dia dos funerais do Papa e depois posteriores a isso, de fato, Bento XVI achou por bem de abrir já o processo de beatificação. Mas ninguém vai dizer, ninguém sabe quando é que ele vai se encerrar esse processo. Esse processo pode levar anos e anos. E nesse sentido a igreja é muito criteriosa, ela é muito prudente. Aquela congregação que cuida dessa questão, por exemplo, toda a questão dos milagres, enfim, tudo isso, é uma questão muito séria para a igreja, em que ela, de fato, ela é criteriosa dentro, claro, de muitos critérios, porque quem não acredita em milagre vai dizer que isso não tem muito sentido, mas quem acredita em milagres, ele sabe que isso são critérios muito sérios. E a igreja é muito rigorosa para aceitar que algum fato extraordinário seja milagre, porque ele deve ser um fato que não é explicável por nenhuma ciência ou sei lá, inteligência humana, é explicável isso. Então, ali se está diante de algo que ultrapassa a nossa inteligência. Então, nesse sentido, não é tão simples não de beatificar alguém, porque precisa ter um milagre. O milagre é verdadeiramente comprovado, que seja de fato um milagre, senão não se avança nisso, não se avança. Então, pode levar muitos anos também. Eu espero que não, mas em todo caso... Então, um pouco a ver com isso, eu queria fazer um comentário. Outro dia, num jantar entre amigos, um amigo falou a seguinte frase, mais ou menos essa, que na nossa época o único preconceito politicamente correto que uma pessoa razoavelmente inteligente pode ter é contra a Igreja Católica. Quer dizer, no sentido de que
a gente combate toda uma série de preconceitos com uma série de dimensões da sociedade e tal, mas se assume as análises com relação à Igreja Católica, são análises muitas vezes muito rápidas e a crítica muito rápida, e a gente consegue facilmente, pensando um pouco pela Freud, assim, colocar a Igreja Católica no lugar do pai, no nosso caso brasileiro, de cultura e tal. O que o senhor pensa disso? Eu acho que isso existe da nossa parte, do mundo intelectual, fora da Igreja Católica, não religioso, que a gente possa fazer juízos e ter posições e às vezes resvalar para determinado senso comum em relação a questões da Igreja, um pouco na linha que o Marcon falava, quer dizer, acho que foi ele que falou, como se no mundo civil ninguém entende de Igreja. Você acho que falava no começo. Então, assim, então, nesse sentido, mesmo nós não entendemos muito bem de Igreja, a gente teria sempre um pacote de opiniões com relação à Igreja, o que é certo, o que é errado, o que é conservador, o que é progressista. Professor, eu acho que isso até certo ponto é verdadeiro, quer dizer, existe também isto, porém, acho que há muitas coisas aí a ser ditas. Em primeiro lugar, porque a Igreja, de fato, ela tem 2000 anos, então ela tem toda uma história, onde eu sempre posso buscar algo que eu digo, não, isso não é possível, como é possível, não sei o quê, tal e tal, e trazer isso sempre de novo para a frente. Então isso existe porque ela tem uma longa história. Ela também tem uma história de estar muito presente na sociedade, em épocas talvez em que ela esteve por demais presente, com muito poder, enfim, tudo isso. A história da Igreja tem tudo isso, porque ela faz parte de todos esses 2000 anos e não há como separá-la, não há como separá-la. E há momentos mais críticos, por exemplo, aqui no Brasil, e isso também, não só no Brasil, mas houve também aqui no Brasil, exatamente aqueles meses antes do falecimento do Papa João Paulo II, toda aquela discussão das ciências, da questão daqueles projetos que estavam no Congresso, de aprovar a lei que permitisse o uso dos embriões para fins científicos, a questão dos anencefálicos, enfim, havia uma série de coisas. E aí realmente houve uma onda que a gente diz como é possível, quer dizer, se dizia de tudo, todo mundo se dava o direito de que a Igreja era anticientífica, que a Igreja era retrógrada, que ela era medieval, que ela era enfim, tudo isso, todo mundo dizia isso com uma facilidade assim incrível, sem pensar. Quer dizer, parecia que o correto era dizer que a Igreja era contra a ciência, era retrógrada. Isso todos nós sabemos que isso não é verdade. Ela pode ter problemas num certo momento, por causa do estágio em que nós estamos nessas discussões, ela pode ter problemas. Ela é muito responsável, por isso ela não embarca em qualquer barco, por causa dessa responsabilidade que ela tem. Então, alguns que são muito a favor poderiam estar embarcando. Por outro lado também, quando se viu o que ocorreu com os funerais do Papa João Paulo II e com o conclave e o novo Papa que estava aí, realmente foi uma coisa assim, fora do comum, o que a mídia conseguiu. Eu digo, de fato, a mídia ali fez um trabalho fantástico, um trabalho muito grande, muito positivo. Houve, claro, também, às vezes, críticas mais negativas e jogar um pouco de lama para cá e para lá. Mas, de modo geral, foi muito criteriosa, ela fez suas críticas boas, ela fez seus debates, ela fez suas propostas, ela deu as informações e fez disso um acontecimento de 20 dias, em que o mundo estava ali. Então, isso também foi uma surpresa para nós como Igreja Católica. Que, de fato, a Igreja Católica, mesmo com as críticas que se fazem, e repito, porque nós somos homens também, devemos também ser criticados, devemos levar a sério as críticas e devemos refletir sobre elas, se de fato elas correspondem ou não. Mas ali houve também um grande sinal de que para o mundo a Igreja é um valor que está aí, que também não se pode jogar sem mais fora ou dizer não tem nada a ver mais. Dom Cláudio Rumes é um entusiasta do padre Marcelo Rossi, ícone do texto bizantino que pela televisão e nas missas campais leva a milhões de pessoas momentos de oração e fé numa das principais frentes do trabalho de evangelização da Igreja Católica. Preocupado com as estatísticas que mostram retração do catolicismo, desinteresse dos jovens por religião e apenas 20% dos católicos frequentando de fato a Igreja, Dom Cláudio coloca como prioritária a missão de evangelizar mais.
busca tornar a igreja mais próxima de seus fiéis e mais presente na sociedade. Nesse sentido, valoriza os movimentos ligados à espiritualidade, como a renovação carismática, um trabalho centrado mais na linha pastoral que procura o equilíbrio entre o espiritual e o social. Dom Cláudio, nos seus livros, que são muitos deles de, digamos, compilação de artigos publicados na grande imprensa, o senhor aborda dois temas basicamente. Quer dizer, de um lado, as questões humanas e terrenas da vida das pessoas, da vida da cidade, os dramas sociais, o desemprego, os menores carentes, gente que mora na rua, mas do outro lado, a questão específica da fé, a questão direta e clara da evangelização e até, não, se a gente usasse uma metáfora um pouco grosseira, da concorrência. Né? Então eu queria falar um pouco disso, quer dizer, como é que o senhor pensa, por que é que o senhor acha que é importante a igreja se dedicar com muito empenho a essa questão da conquista do seu rebanho? Eu diria por dois motivos. Um, por motivo de fé, claro. Porque nós recebemos, segundo a nossa fé, nós recebemos o mandato de Jesus Cristo de levar o Evangelho a toda a humanidade, a todos. Não apenas a grupos, nem nós devemos, portanto, acomodar com grupos maiores, talvez, enfim. Mas que ele seja levado a todos, para que todos possam ser salvos. João Paulo II chegou a dizer que a humanidade tem o direito de conhecer o Evangelho. Claro, sob o nosso ponto de vista, isso é verdade. Se esse é o caminho, então todos têm o direito de saber, daqueles que já sabem por onde vai o caminho, de que eles digam por onde vai o caminho. Quer dizer, é um direito, portanto, nesse sentido. Isso para mim é óbvio, porque eu sou um homem de fé, obviamente, e portanto, eu penso que nós devemos buscar, claro, sempre, de uma forma ética e sempre em termos de proposta e não de imposição. E hoje, mais do que nunca, através do diálogo, mas também do anúncio direto, embora o próprio diálogo supõe anúncio, significa que eu digo o que eu tenho a anunciar, e o outro diz o que ele tem a anunciar. Aí que começa o diálogo. Dom Cláudio, então, esse é um dos motivos. O segundo motivo, senão fica incompleto. O segundo motivo é que nós batizamos essa gente. A grande maioria do povo brasileiro fomos nós que os batizamos. Quer dizer, que o senhor acha que tem muita gente a resgatar? Sim, nós temos dever de evangelizar aqueles que nós batizamos. Eu não estou dizendo que outros não possam também procurar lhes transmitir a sua fé, mas nós temos o dever, porque no dia que nós os batizamos, nós assumimos esse compromisso de evangelizá-los. Então, aqueles que nós batizamos, que são a grande, imensa maioria do povo brasileiro, 80%, 90% que nós batizamos, nós temos dever de ir atrás, de amar essa gente e de lhes levar o Evangelho. Dom Cláudio, posso só pensar um pouquinho? Vamos para cá. Pois é, eu moro no Tucuruvi, peguei o metrô no Corpus Christi para ir à celebração na Praça da Sé. E junto comigo estavam milhares de pessoas que estavam indo para a Marcha com Cristo na Avenida Paulista. Então, a pergunta que se faz é esta: a igreja está preocupada com esta evasão de fiéis, não é? E o que a igreja pensa? Primeiro, para segurar, para estancar essa hemorragia, essa evasão. E segundo, para chamar de volta, para dizer para esses filhos dela: o seu lugar à mesa está vazio. Sim, Conhecido, o senhor sabe muito bem. Nós não podemos partir para uma espécie de concorrência desonesta, pior ainda, ou então numa espécie de guerra ou de conflito com outras crenças. Não. Nós desde o Concílio Vaticano II, mais claramente ainda na Gaudium et Spes, nós defendemos a liberdade religiosa. Todo mundo tem liberdade de pregar ou de transmitir a um outro a sua fé religiosa, contanto que eu faça através de métodos honestos e que respeite os direitos do outro e dos outros. Nem todos fazem. O Papa ajuda, Dom Cláudio. Então isso certamente é uma coisa. Segundo, portanto, o que nós devemos fazer, eu sempre digo, eu não estou me questionando sobre o crescimento de outras igrejas, de outras crenças, não. Eu estou me questionando a mim mesmo,
como é que nós não estamos conseguindo evangelizar aqueles que nós batizamos? Dom Cláudio, por favor, e o Papa programa ajuda, está chegando Papa ao final. Eu queria ajuda. voltar ao início da história. Né? Sim. O senhor foi bispo de Santo André, eu conheci o senhor lá Sim. há mais de 20 anos, né, nos anos 70. De tudo que o senhor viveu naqueles anos agitados das greves do ABC, da redemocratização, qual foi a imagem mais forte que ficou na sua lembrança? Lá do ABC? Olha, a imagem mais forte certamente foi aquele 1º de maio. Nós estávamos na matriz de São Bernardo, porque o exército havia cercado a própria matriz, estava tudo fechado, proibido. Havia sido planejado uma grande passeata do 1º de maio até a Vila Euclides, o campo de futebol onde sempre houve as reuniões, e que também estava proibido, tudo estava proibido em qualquer lugar. E, no entanto, o comando da greve tinha programado essa passeata e havia a missa do 1º de maio, eu celebrei essa missa, no 1º de maio estava todo mundo lá dentro, quer dizer, quem cabia, fora havia uma multidão de gente, o exército tinha cercado, e o povo começou a vir de todos os lados, começou a cercar o exército. Por todas as ruas por onde vinha o povo chegando para essa passeata e essa celebração toda. Que acabou acontecendo. Exato. E quase no final da missa, quando nós estávamos ali sentados, no momento de um rápido silêncio, de repente entra um dos sindicalistas, entra correndo e vem dizer, olha, Dom Cláudio, o exército liberou a passeata. Diga no microfone. Quando ele disse no microfone que o exército tinha liberado a passeata, houve um tal grito na matriz que eu pensei realmente que alguma coisa iria ruir. Mas aquilo foi tão fantástico, ainda arrepia hoje a gente, como houve aquele grito do povo pela liberdade, afinal de contas. E então saímos, quer dizer, a missa terminou aqui, nem fizemos as partes finais, porque o povo já começou a se mover, e nós todos fomos para a praça, para o campo Vila Euclides. Foi realmente um momento assim, muito forte, muito forte. E determinante. Porque o exército disse, olha, não devemos, claro, como é que vamos contra o povo? Ali mudou o senhor acha que alguma semente daquilo sobreviveu? Que hoje nós muitas vivemos? sementes daquela época. Eu digo isso com tranquilidade. Eu acho que as greves do ABC, elas contribuíram fundamentalmente, substancialmente para a redemocratização do país. Certamente. Dom Cláudio, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa. E nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. E lembro que o DVD deste programa de hoje já pode ser encomendado a partir de amanhã no site culturamarcas.com.br. Uma ótima semana e até segunda.